essa água. Acesse florestasdofuturo.org.br. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do UrbanView. Eu estou aqui nos estúdios da AltV, com o Caetano Garcia ao meu lado, responsável pelo nosso chat, com a nossa Thaís Félix na produção, lá na ilha, cuidando da edição aqui junto com a equipe da AltV. E a gente está começando mais esse programa, abordando o nosso tema central que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos programas, que fala um pouco sobre o bom momento que o Brasil vem vivendo. A gente vai ter a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas de 2016, o pré-sal, uma série de investimentos externos previstos aí já estão se iniciando, na verdade, nesse ano de 2009, vão se intensificar a partir de 2010. E tudo isso está nos levando a um questionamento que a gente está perseguindo aqui em todos esses programas, que é a seguinte questão: teremos novamente um ciclo de desenvolvimento ao estilo dos 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek? Em cada programa a gente tem convidado aqui um especialista na sua área de atuação para debater conosco os desafios e oportunidades que o Brasil tem pela frente. Uma das questões que levantamos está dizendo respeito à sustentabilidade. A Copa 2014 e a Olimpíadas 2016 estão sendo chamadas de verdes, a Copa Verde e a Olimpíada Verde. Então, o nosso quadro De Olho na Frase apresenta uma das conclusões que a segunda reunião do Fórum dos Arquitetos da Copa, intitulada Carta de Salvador, apresentou. E ela diz o seguinte: a sustentabilidade é fator essencial para os projetos urbanísticos e dos estádios necessários para a realização da Copa 2014 e deve ser considerada princípio prioritário por todos os profissionais e contratantes de projetos e obras para o evento esportivo organizado pela FIFA e CBF. Ou seja, milhares e milhares de obras devem se intensificar no Brasil devido a esse bom momento econômico e também a todos esses eventos que viveremos. Como é que fica a questão da sustentabilidade dentro desse cenário? Quais são as principais tendências? A gente preparou aqui para o nosso quadro Urban Flash um exemplo que fala um pouco sobre essa questão da sustentabilidade e como isso está se colocando dentro da arquitetura do paisagismo. É um empreendimento chamado Pedra Branca, vocês vão ver aí no vídeo, em Florianópolis, Santa Catarina, que é o primeiro bairro com certificação Green Building. É um projeto que teve como objetivo construir uma nova cidade multifuncional e sustentável, com infraestrutura completa destinada ao uso residencial, comercial, industrial e comunitário. Ligado ao campus da Unisul de Palhoça, lá em Santa Catarina, a construção do espaço visou a melhoria da qualidade de vida dos novos moradores, de modo que esses se sentissem bem satisfeitos por morar em um local que oferece tudo o que precisam ao alcance de uma pequena caminhada. Então, para a gente explorar um pouquinho mais esse assunto, a gente elegeu como tema do nosso programa, o Olhar da Semana, o seguinte tema: Copa Verde, os caminhos da sustentabilidade no Brasil. E para debater esse tema com a gente trouxe mais um grande nome do mercado. Com 39 anos de profissão, Benedito Abud é formado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, no qual foi professor da disciplina de paisagismo de 1980 a 1985. Ministrou aulas também na Faculdade de Arquitetura da PUC, de Campinas, de 77 a 81, e é pós-graduado e mestre pela FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Em 81 fundou a sua própria empresa, que hoje conta com aproximadamente 5.200 projetos paisagísticos desenvolvidos em todo o Brasil e em outros países também, como Argentina, Uruguai e Angola. Benedito foi também presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a ABAP, em dois mandatos diferentes. Benedito, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá ver esse programa, que para a gente é um desafio, é uma coisa muito boa. Então nós vamos começar o nosso bate-papo com o Benedito, pegando o gancho justamente no nosso quadro Urban Flash, que mostrou esse empreendimento Pedra Branca. Na verdade, esse é mais um projeto de autoria do Benedito Abud, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa construção, sobre esse projeto
Green Building. Então, esse projeto é fantástico porque, na verdade, ele nasceu desde o início com a intenção de ser um Green Building. Isso faz muita diferença em termos de custo. Quando a gente começa o projeto desde o início, tudo muda, tudo melhora. E a gente teve, então, já o primeiro desafio era o seguinte, eram 8 escritórios de arquitetura de Florianópolis, mais nós de paisagismo e ainda o Jaime Lerner também dando uma consultoria. Então, já administrar esses egos todos foi uma grande complicação. E aí nós tivemos um projeto de imersão, que foi muito interessante, e daí, então, foram surgindo ideias e as coisas foram acontecendo de uma forma muito fluida. Mas não era uma concorrência, esses 8 escritórios participavam junto com a consultoria do Jaime Lerner e mais a questão de paisagismo também. E teve também um escritório americano que participou e fazendo inclusive toda a orientação, toda a coordenação, e a gente foi trabalhando em conjunto, não era uma concorrência, era um trabalho meio work in várias progress. Cabeças pensando dentro da mesma linha de atuação. Em cada momento, cada processo, e a gente começou a usar então vários tipos de elementos, inclusive pensando na sustentabilidade estética, também, quer dizer, como é que a cidade vai se apresentar aos habitantes. Então foram consideradas cores, padrões, para que todo mundo tivesse uma harmonia, tivessem coisas desse tipo, tá certo? Isso foi muito importante, foi muito bom. Esse projeto ele foi iniciativa de quem? Por que foi pensado nesse bairro dentro dessas características? Quem que originou esse projeto? Quem originou esse projeto foi a Companhia Porto Belo, de empreendimentos imobiliários, e começou a imaginar como é que poderia ser esse processo e fazer isso no Brasil pela primeira vez. Isso foi ótimo, porque realmente foi reconhecido pelo Bill Clinton agora, e nós estamos no mapa, quer dizer, o Brasil definitivamente está entrando no mapa, através de todos os eventos que você colocou. Aliás, fala um pouquinho exatamente, você tocou num ponto aqui que eu até tinha me esquecido, esse projeto teve o reconhecimento da Fundação Bill Clinton. Exatamente, quer dizer, se fez uma pesquisa no mundo inteiro para se verificar quais eram os projetos mais sustentáveis, e esse foi o único escolhido na América Latina. São 16, em cada um vamos dizer assim, dessas bases, tem um escritório especial ligado ao Bill Clinton e a gente está fazendo um intercâmbio de soluções e de situações para ver quais são aquelas mais inteligentes, mais simples, para que isso seja usado em todas as metrópoles do mundo. Muito bem. E o nessa questão do Green Build, são vários fatores que fazem um empreendimento ser Green Build. Você poderia, assim, elencar para nós, para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer, quais são os principais fatores que fazem um empreendimento, um bairro, uma cidade, enfim, ter uma certificação Green Building? A certificação Green Building, ela utiliza várias formas de você fazer. Por exemplo, nós temos o LEED. O LEED é o processo americano, que na verdade é uma listagem de pontos que você tem que seguir, e você tem, então, vai considerando aquilo que você tem no projeto, aquilo que você não tem, como é que você vai fazer o processo desse projeto ou não. Então, na verdade, é uma listagem que você segue e você vai, então, se adequando. E, na verdade, você faz geralmente de trás para frente. Você pega o checklist e vai seguindo o checklist. Mas envolve, por exemplo, reuso de água, energia, reaproveitamento de... O que significa? Começa desde o início do processo, você montar o canteiro de obra, quem são as pessoas que estão trabalhando, se essas pessoas têm ou não educação para trabalhar naquele processo, se elas estão vestidas ou não, de acordo para melhorar a sua segurança. E aí começa, então, e você tem, então, a questão da energia é fundamental. Então, a energia que você usa, não apenas a energia elétrica, mas também a energia solar, como é que você usa essa energia solar, como é que você refrigera isso, como é que é o processo de ventilação desse edifício, como é que é a questão pessoal, como é que as pessoas vão viver naquele edifício. Questão de iluminação também, o máximo de iluminação natural, iluminação natural para você minimizar a iluminação elétrica. E você tem, por exemplo, a iluminação elétrica dividida, assim, ela tem sensores. Então, por exemplo, aquela pessoa que está mais próximo da janela, a luz não fica acesa. Agora, aquela que está mais longe da janela, a luz fica acesa o dia inteiro. Aí, à noite, você tem uma iluminação mais compensada. Então, são processos inteligentes, com tecnologia inteligente, que você faz, então, compensações para você minimizar esse processo. E tem essa questão de telhados verdes também. O que é exatamente o telhado verde? O telhado verde está super na moda. É uma coisa que está se colocando como quase como a salvação do mundo. A gente sabe que, na verdade, não é bem isso, Mas é o seguinte, os telhados são super reflexivos, eles geram muito calor.
né? Então a intenção é a seguinte: a partir do momento que você tem um verde em cima, teoricamente você está repondo o verde que você tinha no chão, né? Então você tira do chão e coloca em cima, é uma reposição. E o telhado verde, ao meu ver, ele é fundamental, mas é mais importante quando você tem um uso nesse telhado verde, né? Agora, tem outras soluções também. Você pode pintar isso de branco, que ajuda também na reflexão. Tem várias soluções, inclusive nós desenvolvemos uma tecnologia